A gente já sabe que a inteligência artificial tem o potencial de mudar a rotina de diversas profissões. E a IA generativa, essa do ChatGPT e Copilot, pode dar uma força grande para tarefas que envolvam pesquisa e escrita. E a gente ficou se perguntando aqui, será que ela funciona bem para advogados? A resposta parece ser sim, se você souber como, quais cuidados tomar e em que situações empregar. É o que a gente vai ensinar hoje em IA Modo de Usar. E hoje a gente está aqui com o Mauro Martins Júnior, advogado e CEO da Law House, que é um estúdio de inovação jurídica. Bom, é importante, a gente não está aqui para dizer que a IA vai acabar com o emprego dos advogados, né? Seus colegas podem ficar tranquilos. Mas a gente sabe que a rotina de uma pessoa que trabalha em um escritório de advocacia ou na área jurídica de uma empresa, ela tem uma série de tarefas e algumas delas podem ser usadas, né? Podem ser ajudadas pela IA. Pode dar alguns exemplos de quais pedaços do dia a dia de um advogado podem ser auxiliados com ferramentas como, por exemplo, o ChatGPT? Na verdade, se a gente for parar para pensar, a atividade jurídica ela é uma atividade intelectual que lida primordialmente com texto. E a gente pode analisar tanto do ponto de vista de atividades da prática jurídica em si, como redação de contratos, termos, memorandos e petições, como coisas até paralelas, mas ainda relacionadas ao dia a dia, à rotina dos advogados, como escrever um e-mail para um cliente, fazer um relatório, uma apresentação, desde do trabalho essencial no Word, né? A gente vai ter uma ajuda com a inteligência artificial. Excelente. Então, vamos pensar num exemplo prático aqui. Você está lá com um ChatGPT aberto, recebe uma minuta de contrato. O que você pede para ele para ajudar a avaliar? Primeiro, a gente pode fazer o upload desse contrato no ChatGPT. E aí, com um comando que a gente também chama de prompt, você consegue pedir para a inteligência artificial fazer toda uma análise desse documento, inclusive comparativa. Se você, por exemplo, tiver um outro contrato no qual você já trabalhou antes e que você sabe que tem uma qualidade, uma garantia, você pode subir os dois documentos e pedir uma análise comparativa, por exemplo. Nesse prompt, você pode solicitar que ele verifique inconsistências, algum tipo de omissão, alguma cláusula que deveria ter não está presente, alguma cláusula que pode ser reforçada. E aí tem uma característica interessante na área jurídica, que a gente geralmente é parcial. Geralmente o advogado está por uma das partes. E se você, no seu prompt, você fala, olha, analise esse contrato a partir da perspectiva da contratante, ele vai analisar de um jeito. Se você falar, analise a partir da perspectiva da contratada, ele vai analisar de um outro jeito, como um advogado faria mesmo. Isso, e você não pode simplesmente falar analise, você fala analise com um objetivo, né, pensando que o contratado quer isso, você tem que instruir, de fato, a inteligência artificial. Exatamente, assim como em outras áreas, essa questão da engenharia de prompt que a gente chama, né? Essa arte de escrever um comando que seja mais eficiente para dar a resposta que você quer, na área jurídica isso é muito importante. Sem dar o contexto correto, muito provavelmente você não vai ter a saída adequada. E você pode me dar alguns exemplos de termos, né, ou de coisas que a gente tem que prestar atenção? Obviamente a gente não precisa chamar o GPT de Vossa Excelência, mas o que são as palavras mágicas para a gente ter bons resultados? Nessa parte de engenharia de prompt, eu estudei vários estudos científicos que analisaram os impactos de certos comandos, de certas palavras. Então, eu gosto bastante de começar atribuindo uma persona. Começa o prompt dizendo, por exemplo, atue como um advogado especialista em direito contratual, direito imobiliário, direito do consumidor. Isso impacta no resultado, isso já foi comprovado através desses estudos científicos. Então, atribuo essa persona. O que não pode faltar? Tudo que for essencial. Se é um contrato, o que é essencial para aquele contrato? Se você coloca isso no seu prompt, então a inteligência artificial vai considerar isso na resposta. Se você não coloca, as chances são pequenas. Então, tudo que for importante a gente tem que colocar. Todo esse contexto ele precisa ser muito bem detalhado. Frases curtas, na ordem direta. Você usar também bem a pontuação para que a inteligência artificial consiga entender realmente o que você está querendo ali, um passo a passo, uma coisa ordenada. Essas palavras ajudam bastante no resultado final. Agora, pegando um outro exemplo, né? A gente falou de contrato, vamos supor que a gente queira fazer uma petição. E aí a gente precisa de uma pesquisa de jurisprudência. Não tem o risco dele alucinar, inventar uma lei que não existe, inventar um caso que não aconteceu? No caso de petição, na verdade, a gente tem que adotar os mesmos cuidados que a gente usa em contratos, só que tem essa questão
da jurisprudência, de previsão legal e também que a gente chama de doutrina. Então, algum autor consagrado do direito que escreveu algum livro. Esses são argumentos, né, trechos que a gente usa na petição para reforçar o nosso ponto de vista. Existe um risco muito grande se a gente não tomar os cuidados necessários. E o pessoal fala assim, mas a inteligência artificial alucina, né? Eu falo, olha, na verdade, quem alucina é o usuário. Essa máquina foi projetada para completar. Então, são as lacunas que a gente deixa no contexto e as lacunas que a gente deixa na informação que é dada que abre a oportunidade da inteligência artificial colocar alguma coisa aqui. Legal, e hoje em dia, cada vez mais, você pode dar comandos para ela fazer pesquisas, né, buscar na internet. E a gente está falando um pouco de ferramentas consagradas, né, de ChatGPT, Copilot, mas existe um mercado grande também, né, de ferramentas de legal tech. O que um advogado pode esperar, né, na hora de contratar uma ferramenta que use IA? Na verdade, essas ferramentas de uso geral, Gemini, Copilot e ChatGPT, são bastante úteis, ajudam bastante. No caso, por exemplo, de uma pesquisa de jurisprudência, se for uma jurisprudência famosa, por exemplo, que deu notícia, que saiu no jornal, que saiu no site do STF, ele até consegue encontrar. Mas ele não vai conseguir, obviamente, entrar no site do tribunal e puxar de fato todas as jurisprudências a respeito daquele determinado tema. Daqui para frente, a gente vai ver o surgimento cada vez maior de soluções específicas para cada setor. Por exemplo, tem uma que tem 30 milhões de decisões de todos os tribunais. Para o mercado jurídico, a tendência vai ser essa. Soluções e ferramentas mais específicas, criadas e projetadas para a jurídica, treinadas com informações e dados jurídicos de verdade. Excelente, a gente costuma falar que a inteligência artificial que você usa hoje é a pior que você vai usar na vida, né? Porque daqui a pouco várias coisas vão melhorar, talvez o desenvolvimento de ferramentas cada vez mais específicas deve avançar bastante o uso de IA no direito. Exatamente isso, eu tenho visto cada uma mais específica, por exemplo, tem uma sendo criada só para a área de licitações. Tem uma sendo criada só para a área de direito do consumidor. Então, assim, você vai ver cada vez mais ferramentas específicas para cada tipo de atividade. Bom, vou tentar recapitular aqui, então. Então, fale com a IA como se você estivesse falando com um colega seu, né? Dê as instruções específicas, qual o objetivo, etc. Na hora de pesquisar, ela pode ser útil, mas você tem que tomar cuidado. Se for algo específico, né? Buscar uma ferramenta diferente. E se a gente tomar esses cuidados, só dar o Ctrl+C, Ctrl+V, mandar por e-mail para o cliente, beleza. Para fazer um contrato, só colocar aqui no ChatGPT, faça um contrato de marketing digital para mim e não precisa mais de advogado. Não é bem assim. A ferramenta, por mais convincente que ela seja, e elas são muito boas nisso, né? Elas são programadas para isso, ela não é um profissional do direito. O ChatGPT, ele vai te entregar ali um contrato bem básico e não vai conseguir cobrir todas as proteções necessárias, né? Todos os direitos. Só um advogado realmente vai conseguir olhar e verificar que, por exemplo, a cláusula de confidencialidade pode não estar tão robusta como deveria ser. Um advogado que domina aquela área junto com a inteligência artificial, então aí a união da inteligência artificial com a inteligência natural, profissional, é que realmente vai garantir um resultado excelente do trabalho, né? Legal, e aí um advogado que usa essas estratégias, essas tecnologias, ele pode produzir mais, né, produzir melhor, ter quase como se tivesse um colega esperto, experiente, né, olhando, ajudando a escrita. Realmente pode ser bastante útil. Legal, aprendi um bocado, muito legal, muito obrigado, Mauro. Bom, é claro que a gente falou aqui sobre direito, sobre o uso de IA por advogados, mas certamente algumas lições aqui funcionam para outras carreiras. E a gente quer fazer outros episódios assim, então deixe sugestões aqui nos comentários de algo que você acha que pode ajudar na sua carreira. E até a próxima.